Esclarecimento, presidente. Esclarecimento, Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a clara intenção do governo de intimidar o Tribunal de Contas da União deve ser repelido por toda esta casa, pelo primeiro motivo de que, sendo o Tribunal de Contas da União um órgão auxiliar do Congresso Nacional, essa tentativa de intimidação alcança esta casa pelo simples fato de que a tentativa de afastar o relator Augusto Nardes é uma tentativa de melar o processo de análise das contas da presidente Dilma Rousseff, que, evidentemente, sabem todos nesta casa, terão, estimo eu, da parte do Tribunal de Contas da União, o devido repúdio, a devida rejeição. E o problema, senhor presidente, não é porque a presidente cometeu atos denominados de pedaladas, ou seja, utilizou diversos órgãos públicos para poder arcar com as contas por falta de recursos do governo federal, mas também pelos fatos muito mais graves de que a presidente da República, no início do ano de 2014, enviou ao Tribunal de Contas da União e o Congresso Nacional, em flagrante desrespeito com a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma estimativa de receita e despesa do governo federal, absolutamente inverdadeira, absolutamente inverídica e em total desrespeito a esta casa e também aquele órgão de fiscalização auxiliar do Congresso Nacional. Naquela estimativa da presidente da República, ela superestimou receitas e minimizou despesas, de modo a não ter que recontingenciar recursos para poder utilizá-los ao longo da campanha eleitoral. Isso é uma parte da fraude, isso é uma parte do estelionato que foi cometido durante a campanha da presidente em 2014. E só isso seria motivo suficiente para que as contas fossem rejeitadas. Mas não parou aí o desrespeito às normas, o desrespeito ao Congresso, o desrespeito à opinião pública, o desrespeito ao Tribunal de Contas. A presidente da República, pasmem os senhores e as senhoras, fez diversas mudanças no orçamento, por decreto, sem a necessária autorização dessa casa. Ao meu modo de ver, esses fatos são mais do que suficientes. Aliás, eles excedem o motivo pelo qual as suas contas devem ser rejeitadas, pelo desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, por desrespeito a essa casa, por desrespeito ao Tribunal de Contas, por desrespeito a todos os brasileiros, pelo estelionato cometido e que não será jamais esquecido. Pois bem, a tentativa de uma coletiva de 3 ministros para intimidar o relator do TCU se afigura, obviamente, um desrespeito, um agravo a toda a independência assegurada pela Constituição, nos seus artigos 70 e 71, ao Tribunal de Contas, que é auxiliar desta casa. Mas eu quero ainda complementar esta minha fala, dizendo que o relator Augusto Nardes respondeu de forma contundente a essa leivosia, dizendo que em momento algum vazou o seu voto, em momento algum deixou de cumprir o que reza o regimento do TCU, ao contrário do que alegam os ministros que foram encomendados para fazer aquela coletiva, triste coletiva, que tenta, repito, intimidar o Tribunal de Contas e indiretamente intimidar esta casa. O que o ministro fez foi enviar uma minuta, como aliás é praxe no julgamento do tribunal, para orientar exatamente aqueles que vão julgar amanhã
o seu voto completo e não apenas o resumo. Se esta minuta chegou a ser vazada, ora, santo Deus, não é responsabilidade do senhor ministro Augusto Nardes. E o governo, ao tentar intimidar o relator, teve o tiro saindo pela culatra, porque só se viu para coesionar o Tribunal de Contas, que respondeu com altivez, através do seu presidente, que não se intimidaria e que não aceitaria o delongamento de prazo. Até porque o relatório e o parecer referente às contas da presidente Dilma de 2014 já foram e já tiveram, da parte do Tribunal de Contas, uma dilação de prazo mais do que suficiente, deputado subtenente Gonzaga, para que o governo pudesse responder às irrespondíveis questões e questionamentos que foram feitas, não apenas pelo relator, mas também pela Procuradoria-Geral lá do Ministério, aliás, do Ministério Tribunal de Contas da União. Por tudo isso é que nós entendemos que compete a esse plenário cuidar para que essa intimidação não continue, cuidar para que a tentativa de rebaixar o papel e a independência do Tribunal de Contas da União não prospere, e que nós possamos, muito em breve, aqui dar um parecer conclusivo, não apenas pelas pedaladas, mas sobretudo pelo desrespeito à lei da responsabilidade fiscal, como parte do estelionato cometido pelo governo Dilma Rousseff, e que de forma alguma será esquecida pelos brasileiros e brasileiras, porque agora estão sendo chamados a pagar a conta desse estelionato, através de um ajuste que cai e recai sobretudo sobre os trabalhadores, através de uma economia que hoje já se sabe, através de previsões feitas por todos aqueles que cuidam de olhar para o futuro do Brasil, que deverá ser algo ao redor de 3%. O que quer dizer que, somado ao crescimento nulo do ano passado, o Brasil estará estagnado. O Brasil estará vendo apenas crescer o índice de desemprego, estará vendo crescer a inflação, estará vendo crescer a precariedade das condições econômicas dos brasileiros e das empresas, que são chamados a pagar por uma mentira, por um estelionato, por uma falta de respeito cometida pela presidente Dilma durante a campanha eleitoral, inclusive atribuindo aos seus adversários aquilo que ela hoje veio a fazer, num cavalo de pau inédito na nossa República e que, sobretudo, merece, sem qualquer sombra de dúvida, o repúdio de todos os brasileiros e brasileiras. Então, em nome da independência... Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando a segunda sessão deliberativa extraordinária para hoje.